Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria Vidal e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o tecido glandular. Na minha aula anterior, eu falei um pouco para vocês sobre o tecido epitelial, certo? E falei também que no primeiro momento nós iríamos abordar apenas o tecido epitelial de revestimento e nós íamos caracterizar o tecido epitelial como um todo, certo? E no segundo momento, nós falaríamos sobre o tecido glandular, para ficar mais fácil para vocês. Isso é uma forma de facilitar o aprendizado de vocês, tá certo? E aí, ontem nós caracterizamos esse tecido e também falamos um pouco sobre o tecido de revestimento, certo? Então, falar sobre o tecido glandular, e aí vocês não tiverem ainda assistido a videoaula anterior, vai ficar um pouco mais difícil. Então eu sugiro que vocês assistam a aula do tecido epitelial falando sobre caracterização e revestimento, que está disponível lá na plataforma. E aí vocês poderão entender melhor quando eu falar um pouco sobre o tecido glandular. Então, antes de mais nada, assistam a aula de introdutória de tecido epitelial para poder assistir a aula de tecido glandular, tá bom? Então vamos lá relembrar que as glândulas são formadas por tecido epitelial. Porque, como eu falei na videoaula anterior, o tecido epitelial ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, que é aquele tecido epitelial que vai dar origem às glândulas, às diversas glândulas que existem no nosso corpo, tá certo? Então, não esqueça, tecido epitelial ele é dividido em dois, o de revestimento e o glandular, tá? E aí vamos relembrar um pouco, de forma bem breve, quais as características principais, essenciais desse tecido epitelial, esse tecido tão importante para o nosso corpo. Uma das características bem importantes desse tecido é que as células que compõem esse tecido, elas são células que nós chamamos de justapostas. São células bem unidas, bem grudadinhas, umas sobre as outras, com muito pouco espaço entre uma e outra, tá? E também tem por característica pouca matriz extracelular, ou seja, substância intercelular, substância que fica entre as células. Então, o tecido epitelial, ele tem pouca substância entre as células. Ele também, ele é avascular, né? Ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. Ele também é aneural, como eu citei ontem para vocês. E o tecido epitelial, ele tem uma alta taxa de proliferação, tá certo? Então, as células se multiplicam muito rapidamente nesse tecido. A principal diferença entre o tecido de revestimento e o glandular é que nesse último ele tem a função secretora, ou seja, ele vai secretar substâncias que vão ser úteis no nosso corpo. Não sei se vocês lembram que quando eu estava falando de tecido, eu falei lá que uma das funções ele tinha a função de secreção. E dei até um exemplo falando sobre a diferenciação entre excreção e secreção. Que excreção era aquilo que não ia servir para a gente e que a gente estava eliminando do corpo um produto que oriundo do nosso metabolismo e que não ia ter utilidade que a gente estava eliminando. Já a secreção é aquele produto aquela substância que vai ter alguma finalidade, alguma funcionalidade dentro do nosso organismo. E aí eu falei que a gente ia ver um pouco mais de secreção, falando dessas funções secretoras, num momento mais apropriado. E hoje eu estou aqui novamente falando para vocês, né, que
Uma das principais diferenças entre o de revestimento e o glandular é justamente que o último, né, o nosso tecido glandular, ele tem essa função secretória, tá certo? Então, a função, volto a dizer, do tecido epitelial glandular é justamente secreção, tá? Uma das principais classificação do tecido glandular é que ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Que são as glândulas, como vocês podem ver aqui na imagem, exócrinas, tá? E as glândulas endócrinas. Esses são os dois grandes grupos do tecido glandular. As glândulas exócrinas são glândulas que vão secretar substância para superfícies ou cavidades corporais, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que vai secretar essas substâncias para fora do corpo ou para dentro de algum órgão do nosso corpo, certo? Então, as glândulas exócrinas, como o próprio nome já sugere, ele vai fazer essa função. Ou vai jogar para fora do nosso corpo, eliminar alguma substância, ou vai jogar para dentro de algum órgão do corpo. Então, isso vai... ele vai fazer isso através de ductos, certo? Então, essa secreção é como se fosse esse ducto é como se fosse um canal, tá, pessoal? Que vai conduzir a substância produzida pela glândula para o meio externo do corpo ou para dentro de algum órgão, como eu falei para vocês. Então, para que isso ocorra, precisa ter um caminho. E esse caminho é o ducto, tá bom? Então, a principal diferença das duas glândulas é justamente essa, porque a glândula exócrina, como o nome já sugere, vai jogar substância para fora do corpo ou para dentro de algum órgão. Já as glândulas endócrinas, as substâncias produzidas por elas são chamadas de hormônios. E aí a função dessa glândula, além de produzir hormônio, esses hormônios, eles, diferentemente das substâncias produzidas pelas glândulas exócrinas, esses hormônios produzidos pelas endócrinas, que são produtos resultantes dessa produção, dessa secreção, vão cair diretamente na nossa corrente sanguínea, tá certo? Então, eu posso citar, pessoal, como exemplo de glândulas exócrinas, nossas glândulas sudoríparas, nossas glândulas lacrimais, salivares, sebáceas. Então, essas glândulas são exemplos básicos de glândulas exócrinas. São aquelas glândulas, como eu falei para vocês inicialmente, que jogam substâncias ou para fora do corpo ou para dentro de algum órgão, tá bom? Exemplo de glândulas endócrinas. Glândula hipófise. A hipófise é uma glândula que produz hormônio, que esse hormônio, pessoal, a hipófise aqui, ó, essa glândula aqui, ela produz um hormônio que vai controlar quase todas as outras glândulas que existem no nosso corpo, tá? Nós temos também exemplo de glândula endócrina, a tireoide, tá? A tireoide produz hormônios que controla nosso metabolismo celular, é uma glândula importantíssima para o nosso corpo, tá?
Eu também posso citar, além dessas que estão aqui, a paratireoide, a adrenal, eu posso citar a suprarrenal. É uma glândula que vai produzir adrenalina, cortisol, que também são hormônios bastante significativos, tá? Para o nosso corpo. E aí, pessoal, eu queria também chamar a atenção de vocês para justamente gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal, justamente para esse tipo de glândulas aqui, as glândulas mesócrinas ou glândulas mistas, tá certo? Esse tipo de glândula é um tipo de glândula que vai desempenhar uma dupla função, tá? Então ela vai ser disponibilizada as duas funções, tanto de glândula endócrina como de glândula exócrina, tá certo? Eu acho bastante importante e significativo que vocês prestem atenção neste tipo de glândula, tá? Quando vocês ouvirem falar em glândulas mesócrinas ou glândulas mistas mesmo, vocês poderão saber que são glândulas que desempenham as funções, ambas as funções, né? Tanto da endócrina como da exócrina. Vejam só, eu posso citar como glândulas, vou dar um exemplo aqui do pâncreas, que está aqui no nosso slide, certo? O pâncreas produz suco pancreático, que esse suco pancreático ele vai ser liberado através de ducto, chamado ductos pancreáticos, diretamente para o nosso sistema digestório. No nosso intestino, mais precisamente no nosso intestino delgado, esse suco pancreático que foi produzido no pâncreas e conduzido até o nosso intestino delgado por ducto, ele vai ajudar na nossa digestão dos alimentos que a gente ingere. Então, ele está fazendo o papel de uma glândula exócrina. Ele não lançou o suco pancreático para fora do corpo, mas ele lançou para dentro de um órgão, que foi o intestino, que vai ser utilizado esse suco pancreático em algum momento. E aí ele também pode atuar, o pâncreas, como uma glândula endócrina. Já, no caso, já nessa porção endócrina, ele vai fazer o quê? O pâncreas ele vai produzir hormônios. Que tipo de hormônios, por exemplo? Insulina, glucagon, que vai fazer a liberação na corrente sanguínea desses hormônios, como eu estou falando para vocês, como ele faz os dois papéis. Já nessa porção aqui endócrina, a endócrina faz o quê? Joga o hormônio diretamente na corrente sanguínea. É o que o pâncreas faz. Ele produz insulina, ele produz glucagon e joga na corrente sanguínea. Para que ele vai jogar hormônio na corrente sanguínea? Qual a finalidade do pâncreas jogar hormônio na corrente sanguínea? Porque esses dois, especificamente, vão ser utilizados, digamos assim, vão desempenhar o controle dos níveis glicêmicos no sangue. Ou seja, ele vai controlar os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, essa é a função dos hormônios, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? É basicamente isso. Já lancei também exercício, pessoal, na plataforma, tá? Já vou disponibilizar esta aula, a outra aula de tecido epitelial de revestimento, mais a caracterização do tecido está disponível. E ficou apenas faltando concluir essa aula de tecido epitelial glandular, tá certo? Então, espero que vocês
entendam. Qualquer dúvida, estou disponível, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas de vocês, solucionar as dúvidas. Bons estudos e boa aprendizagem. E até a próxima videoaula.